Tudo que nós fazemos influencia na vida que nós levamos e nos resultados que alcançamos. Na aprendizagem dos nossos filhos não é nada diferente. Quer entender melhor? Meu nome é Andréia Maier e eu vou te dar 7 dicas que podem melhorar o aprendizado do seu filho. Primeira dica: tudo começa pela rotina. E o que é rotina? A rotina é um costume pessoal estabelecido por conveniência e que raramente é mudado. Uma rotina bem estabelecida ajuda a criança a não desenvolver ansiedade, pois ela se sente mais segura diante do futuro. Algumas crianças reclamam na hora de fazer as tarefinhas, mas se for desenvolvida com ela desde cedo uma rotina diária, onde a tarefa tem horário certo para ser feita, a criança com o tempo se acostuma e não reclama mais, pois sabe que aquela hora é hora de sentar e estudar. A criança é sempre regida pelo prazer. Se deixarmos pela vontade das crianças, a tarefa vai ficar sempre para depois. Uma analogia que eu gosto muito é que a rotina é para as crianças o que as paredes são para uma casa, ou seja, elas dão limites, fronteiras, dimensão à vida da criança. A rotina dá à criança uma sensação de segurança. Qual é a hora certa de estabelecer uma rotina no lar? Nós devemos iniciar o processo da rotina nas idades mais precoces. Quanto antes, melhor. É o que os pesquisadores nos orientam, mas na sua casa isso ainda não aconteceu, o momento de começar é agora. Inicie estabelecendo os horários principais do dia da criança, como a hora de dormir, a hora de acordar, café da manhã, almoço, jantar, e as outras atividades do dia você vai estabelecendo aos poucos com as crianças, dependendo do horário da escola do seu filho. Só não esqueça o principal: seu filho é criança e precisa brincar. Deixe horário livre para isso no período da tarde ou da manhã. No período noturno, deixe espaço para a convivência familiar. Segunda dica: o que a criança tem a dizer é fundamental. Eu sei que a sua vida é corrida, você tem muitas coisas para fazer, inclusive para o seu filho mesmo. Mas é essencial que você pare e escute todas as vezes que seu pequeno tiver algo para te dizer. Eu sei que a criança fala muito, então se você estiver muito ocupada, fala a verdade para o seu filho e combine com ele que logo vocês vão parar para conversar e você vai ouvir tudo que ele tem para contar. Aproveite a hora das refeições para conversar mais de perto com seus filhos. É muito importante que nós falemos de forma positiva, fazendo a criança pensar quando fizer algo errado e incentivando quando fizer o correto. A maneira como nós falamos com os nossos filhos molda a maneira com que eles se entendem como indivíduos, como seres humanos, como eles se enxergam no mundo. Pesquisas demonstram que ensinar as crianças a falar e pensar positivamente sobre si melhora sua autocompaixão e seu comportamento social. Isso faz com que eles se sintam mais confiantes e dispostos a aprender cada vez mais. Terceira dica: escolher um lugar adequado para as tarefinhas e as atividades do meio. É muito importante que as crianças fiquem focadas no que tem que fazer. Portanto, escolha um lugar da casa onde não tenha tanto barulho, onde não passem muitas pessoas e que não tenha muitas distrações para o seu filho. O que pode fazer bem nesses momentos de estudo e atividades de aprendizagem é uma música calma, de preferência instrumental. Ajuda bastante. Eu sei que hoje em dia as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas vai por mim. Quanto mais seu filho desenvolver o foco nas atividades, melhor será para ele. Não esqueça do horário pré-estabelecido que nós já falamos antes. Quarta dica: nunca dê as respostas para o seu filho. Provoque nele a resposta.
Muitas vezes, no intuito de ajudar, nós acabamos dando as respostas das atividades e até mesmo fazendo a tarefinha pelos nossos filhos. Ficamos com dó, achamos que os professores estão exagerando, mas na verdade nós estamos muito equivocados. Conhece aquele ditado, ensine a pescar e não dê o peixe? É exatamente isso. Se quiser ajudar, vá fazendo perguntas que levem seu filho à resposta. Dê exemplos. Ensine a pesquisar no Google. Muita gente é contra pesquisar, mas eu sou muito a favor, porque estimula a criança a ação de buscar a resposta. No momento que ele digita a busca no Google, ele está aprendendo. Quando ele lê as opções que o Google dá, ele está aprendendo. Quando ele copia as respostas do computador, ele está aprendendo. E também, outra coisa, essa geração nasceu em contato com a internet. Por que na hora de estudar tem que ser diferente? Vamos usar tudo isso ao nosso favor. Quinta dica: a alimentação faz toda a diferença. Isso não tem nem muito o que comentar. A criança que se alimenta bem tem mais disposição para tudo, inclusive para aprender. Tome cuidado com os alimentos industrializados e tente incluir na dieta dos seus filhos verduras de cores verde escuras. Existem estudos que dizem que faz muito bem para o cérebro. Criança desnutrida com certeza não desenvolve seus potenciais de aprendizagem. Fica lento, desanimado e não consegue focar, muito menos aprender. Sexta dica: exercícios físicos auxiliam no processo de aprendizagem. O nosso cérebro ama exercícios físicos. No caso das crianças, existem muitas brincadeiras que nós podemos incentivar os nossos filhos a se mexer, se exercitar. Sem falar nos esportes, que são maravilhosos para vários aspectos do desenvolvimento dos nossos pequenos. Quanto mais se mexer, correr, pular e suar, melhor. Os exercícios melhoram a oxigenação e os nutrientes no cérebro. Aumenta a liberação de serotonina, melhorando o humor, dopamina, que melhora o foco, a motivação e a aprendizagem, norepinefrina, que vai na atenção, na motivação, e o hipocampo cresce, melhorando a aprendizagem, a memória. Então, queridos, bora se mexer. Sétima e última dica: identificar os problemas se o seu filho não está aprendendo. Se você faz tudo isso que nós falamos e seu filho continua com dificuldades na aprendizagem, é importante que você busque identificar o problema disso tudo, que pode ser um transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, defasagem, tantas coisas que podem acontecer. Busque conversar com os professores do seu filho. Observe seu filho em casa e, se achar necessário, procure um especialista para avaliar o seu pequeno. Para fazer um diagnóstico preciso, será necessária uma avaliação de especialistas em várias áreas, como psicopedagogos, psicólogos, clínicos gerais, neuros, fonoaudiólogos. Quanto antes você identificar o problema, menos o desenvolvimento do seu filho vai ser afetado. Fiquem atentos. Mas a boa notícia é que o MEA, o método Ensinando a Aprender, pode ser aplicada para todos, com problemas ou não, alfabetizados ou não, de qualquer idade, mas nós ainda aconselhamos que seja a partir dos 6 anos. O MEA é um e-book com planos de atividades para 6 meses, de segunda a sexta, tudo bem explicadinho. E ainda tem os vídeos ensinando como fazer cada atividade, com uma sequência a ser seguida. É só imprimir e começar.